os trabalhos todos, eles têm colaboração, né, com os professores da área de farmacologia, para a gente avaliar, então, em modelos não clínicos, tanto in vitro quanto in vivo, o foco do estudo, né, independente da doença, as diferentes doenças que a gente busca avaliar se tem eficácia ou não. Também tem a parte de toxicidade, então a gente sempre nos projetos avalia não só a ação farmacológica, mas também a toxicidade, né? Isso também no início, assim, alguns projetos a gente não contemplava essa parte, mas hoje, assim, a gente sabe que é fundamental, porque não adianta ter o efeito aqui, ele ter um efeito farmacológico importante, mas aquele extrato, substância isolada, ele ter um efeito tóxico, né? E aí a gente vai seguindo, né, as escalas, então, conforme a gente vai tendo mais resultados, a gente vai evoluindo, então, para chegar até os nossos colaboradores também no desenvolvimento de formulações, né, ou escolha de forma galênica para tentar desenvolver, inclusive, um estudo clínico, que é algo bem mais difícil, né, e, enfim, eu vou mostrar uma experiência que a gente teve, que a gente conseguiu chegar, então, no estudo clínico, mas que não é algo rápido, né, e algo que requer um grande tempo, um volume grande de resultados. A gente sempre tenta, todos os trabalhos, seguir a legislação vigente da Anvisa, né, que dispõe sobre os requisitos de produtos fitoterápicos, que é a RDC 26 de 2014, tá? Então, nosso objetivo principal é sempre tentar caracterizar esses extratos, avaliar o teor desses marcadores e associar isso à resposta farmacológica, tá? E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês. Vou começar com as espécies do gênero Kalanchoe, né, por que a gente trabalha com elas, então, qual o motivo, né, que nos levou a trabalhar. Teve um motivo inicial que foi o professor Luiz, né, o professor Luiz Soares, que hoje é lá da Federal de Pernambuco, que quando eu cheguei aqui ele trabalhava com essas plantas, né, e aí eu conversei com ele se eu poderia continuar trabalhando, porque eu realmente criei uma paixão por essas espécies, né. E na época nós trabalhávamos apenas com essa aqui, que é a Kalanchoe brasiliensis, que hoje é chamada de Kalanchoe lanceolata, e depois nós começamos a trabalhar também com a Kalanchoe pinnata, ou Bryophyllum pinnata, né? Então, por que trabalhar com elas? Uma delas nativa, a outra foi introduzida, mas é muito bem adaptada, são plantas de fácil cultivo, são amplamente usadas, né, pela população, né? Não tem nenhum produto registrado com elas no Brasil, então nenhum fitoterápico que contém extrato dessas plantas. Então, esses motivos, esse conjunto de motivos nos levou a estudar, né, são 10 anos já estudando essas plantas, e esse forte uso popular, os relatos de uso dessas espécies, principalmente para tratar problemas de úlcera, gastrite, as pessoas do interior do estado comentam muito, né, a utilização de um suco das folhas, também tem relatos de atividade cicatrizante, anti-inflamatória, tem pessoas que aplicam a própria folha, que ela é suculenta, né, elas amassam e aplicam na pele. Então, em função desses relatos populares, é que nós criamos nossas hipóteses de estudo. E também a Kalanchoe pinnata, ela está presente na Relação Nacional de Plantas, né, de Interesse do SUS, que também nos motivou, então, a trabalhar com essa espécie, tá? Bom, aqui são alguns dos trabalhos que nós temos, né, esse primeiro, então, que foi um trabalho que era orientado pelo professor Luiz, que foi o primeiro, e daí a gente foi evoluindo, assim, tendo mais conhecimento, né, em relação às espécies. Daí veio o trabalho de 2016, 2018, 2019, vou pincelar um pouquinho sobre cada um deles, e essa revisão de 2019, que é muito importante, porque foi do trabalho de doutorado da minha aluna Júlia, e ele dá informações tanto químicas quanto farmacológicas sobre essas duas espécies, então a partir dali a gente consegue ter uma ideia, né, dos gargalos, dos problemas, o que falta ainda pesquisar em relação a essas espécies, né, então esse trabalho para nós foi muito importante e em relação a isso, tá? Em responder algumas perguntas e mostrar o que já tem com essas espécies. Bom, tem outros trabalhos também que a gente já publicou, mas como eu fui colaboradora, né, depois eu vou comentar sobre eles, eu acabei não colocando eles aí. Esses aqui são os trabalhos que eu fui orientadora, tá? Então, esse trabalho, ele foi do mestrado da Júlia Fernandes, né, que aqui tem os nossos colaboradores, professor Matheus, aqui da UFRN, Juliana Félix, professor Norberto lá também nos ajudou muito na época. Então, esse trabalho foi muito importante, porque ele foi o trabalho assim, que nos trouxe resultados interessantes, né, que foi em relação a avaliar o efeito
dessas duas espécies dos extratos em modelos de envenenamento por bótropos de araraca. O professor Matheus tem esses modelos bem estabelecidos já no laboratório dele, trabalha tanto com veneno de escorpião quanto de serpentes, né, com esses modelos pré-clínicos. E aí, em função dessa planta, dessas espécies, também tem esse relato de uso para tratamento de picadas de cobras, nós resolvemos fazer esses testes aqui no mestrado dessa aluna, né? Então, aqui a gente consegue ver o perfil fitoquímico, né, delas, tá? E a gente consegue, elas são ricas em flavonoides, tem outros tipos de metabólicos também, mas aqui a gente consegue ver a Kalanchoe brasiliensis na parte superior, na parte inferior, Kalanchoe pinnata. O perfil flavonoídico delas a gente consegue ver que é diferente, né? A Kalanchoe brasiliensis é mais complexo e são derivados glicosilados. Na Kalanchoe brasiliensis, principalmente derivados glicosilados da patuletina, que é esse flavonoide aqui, também da eupafolina, tem vários derivados glicosilados, né, com açúcares e gases na posição 3, na posição C, e da pinnata, então, são principalmente flavonoides glicosilados derivados do canferol e da quercetina, tá? São os principais compostos. Então, e outros autores já descreveram também a possibilidade de serem marcadores da espécie. Então, vou colocar só 2 resultados, esse mais outro aqui, porque são muitos resultados no trabalho, mas aqui teve a avaliação da atividade hematogênica. Esse edema foi causado pelo veneno da bótropos de araraca. Então, aqui tem o resultado da Kalanchoe pinnata, Kalanchoe brasiliensis, no pré-tratamento, e a gente consegue ver aqui, ó, que teve uma redução quando a gente compara com essa última linha aqui, que é o fármaco padrão, que é a dexametasona, que diminuiu esse edema aqui, principalmente com o passar do tempo aqui. E a mesma coisa a gente consegue observar para a Kalanchoe brasiliensis, isso com pré-tratamento. Outro modelo que foi feito foi a avaliação da atividade, da inibição da atividade hemorrágica local, que é um problema, né, que acontece com essas picadas de escorpião e de serpentes, né? Então, aqui a gente consegue visualizar também esse local onde foi injetado, né? A gente consegue ver aqui os animais que não tiveram tratamento e que foi injetado o veneno de bótropos, os controles negativos, e aqui os animais que receberam os extratos de Kalanchoe brasiliensis, aqui de Kalanchoe pinnata, em 3 diferentes doses, né? Então, a gente consegue ver que realmente diminuiu o halo hemorrágico. Quando foi avaliado o teor de hemoglobina, o conteúdo também diminuiu, isso está no trabalho. Também foi avaliada a atividade da fosfolipase, que foi interessante. Então, os resultados foram bem positivos, e também a gente fez um ensaio de pós-tratamento, que foi solicitado pelos revisores, para que, depois que foi induzido envenenamento, tratar, para ver se tem resposta. Mas como a gente não tinha esse tempo de tratamento, foi logo em seguida que o animal teve a indução do envenenamento, onde os animais foram tratados, e a gente teve uma resposta, mas com Kalanchoe pinnata, Kalanchoe brasiliensis não, no pós-tratamento. E aí, seguindo esses trabalhos, né, a Júlia, então, seguiu fazendo o doutorado, e daí no doutorado dela a gente resolveu começar a fazer o estudo com cultivo, porque até então, em outros trabalhos, a gente conseguia matéria-prima com alguns fornecedores, né, de outros locais, e aí no doutorado dela a gente solicitou as amostras, né, lá do horto do Ceará, da Universidade Federal do Ceará, e começamos, então, iniciamos um cultivo aqui na UFRN, na Escola Agrícola de Jundiaí. E aí nós pensamos em começar uma proposta de submeter essas plantas a diferentes condições de cultivo, avaliar a composição química, submetendo essas condições de cultivos diferentes, e a resposta farmacológica, se teria alteração, mas como fazer isso, né? E aí veio a metabolômica. Então, foi um trabalho bem desafiador aqui. A Júlia realmente, eu digo assim, que ela sofreu muito para desenvolver esse trabalho, porque foi tudo muito novo para nós, né? Mas ela teve resultados bem interessantes, nós não concluímos ainda, ele já é um doutorado de outra aluna agora, da Natasha, que vai dar continuidade, porque é um projeto bem extenso. Mas nessa primeira parte, o que nós fizemos? Nós submetemos essas 2 espécies, Kalanchoe brasiliensis e pinnata, a 2 condições de cultivo diferentes, foi o estresse hídrico e o estresse salino, né? Então, foi um N bem grande de indivíduos por grupo, e a gente submeteu a diferentes condições de estresse, né? Desde 5 dias sem água até 30 dias sem água, tá? Foram vários grupos. Teve 10, 20 dias, teve um grupo que ficou 10 dias sem água e depois recebeu 10 dias novamente, né?
E o estresse salino também foram os grupos que receberam diferentes concentrações, né, de cloreto de sódio, e ambos os cultivos tiveram os controles, tá, que foram regados normalmente, e também não receberam a solução salina, tá? E aí, então, aqui tem só as fotos, né, para mostrar para vocês, as fotos, né, lá na Escola Agrícola de Jundiaí, que a gente tem esse privilégio aqui na UFRN de ter esse local, ele fica afastado, o campus dessa Escola Agrícola, mas lá a gente tem um campo muito grande, que é possível fazer esse tipo de estudo, a gente teve todo o apoio também do pessoal de lá, dos agrônomos, né, e eu queria só também destacar alguns alunos que participaram de iniciação científica, da Raquel, a Estela, que hoje está fazendo doutorado lá em Campo Grande, né, na Mato Grosso do Sul, e participaram, além de outros alunos, durante o percurso Lorena, Jordânia, que ajudaram nesse cultivo, que não foi fácil, tá? Mas aí, posteriormente, o que foi feito? Foi feita a coleta desses indivíduos, né? A gente foi tudo seco com nitrogênio líquido, seguindo o princípio do estudo metabolômico, né? E aí, esses extratos, eles foram analisados, né? Eles foram analisados por cromatografia líquida de ultra-eficiência acoplada a massas, e de acordo com os resultados, os dados de massas, a gente teve esse resultado aqui para Kalanchoe pinnata, para Kalanchoe brasiliensis, ainda a gente está fechando os resultados, então vou mostrar essa planta aqui, tá? Então, na parte superior, a gente tem um resultado do estresse salino e abaixo do estresse hídrico. Então, o que a gente pode observar aqui na análise por PCA do estresse salino, né? A gente consegue ver, ó, em verde aqui, são os grupos controle, e em vermelho a gente tem aqui esses grupos que receberam essas diferentes concentrações salinas, né? Então, a gente consegue ver que esses grupos, eles ficaram próximos, né? Então, eles tiveram um perfil mais similar. E o mesmo na análise de PLS, a gente teve um resultado parecido, tá? Então, uma análise comprovou a outra. No estresse hídrico, a gente já não teve o mesmo perfil, a gente consegue ver que não teve esse perfil de similaridade em relação a esses dados de massa-carga dos estratos analisados. Então, a gente consegue ver esses pontinhos verdes aqui são os grupos controle, e os vermelhos são os diferentes grupos que sofreram os estresses hídricos, né, de 5, 10 dias, 20 dias, 30 dias. Então, a gente consegue ver que teve uma diferença no perfil qualitativo, né, porque é uma análise qualitativa aqui. E aí, quando a gente dá nome a esses pontinhos, né, a gente consegue ver que os grupos que ficaram mais distantes são os grupos T20 e T30, que são os grupos que ficaram 20 dias sem água e 30 dias sem água, né? Então, esses grupos que ficaram mais tempo com esse estresse sem água, eles tiveram uma alteração qualitativa que a gente precisa descobrir agora, essa alteração. Então, isso é interessante, porque pensando nas condições áridas também, né, questão de seca, a gente precisa também, a nossa próxima resposta, nos estudos do doutorado em andamento agora, é saber se farmacologicamente teve alteração, porque esses grupos, eles vão ser avaliados, a gente já fez estudos in vitro, mas vai fazer estudo in vivo, para ver se esses diferentes grupos do cultivo vão ter diferentes respostas farmacológicas. E também, nesse doutorado em andamento, a gente vai avaliar o teor, né, dos marcadores, para ver se teve diferença naqueles principais flavonoides presentes nessas espécies, se eles tiveram uma variação, né, durante esses estresses, que por enquanto a gente só tem a resposta qualitativa, tá? Então, esses aqui são alguns dos resultados com essas espécies de Kalanchoe. E aí, essa mesma aluna, eu só queria mostrar esse ponto para vocês, né? A gente misturou no trabalho dela tanto a metabolômica, e a gente manteve a fitoquímica clássica. Na metabolômica seria para fugir, digamos, dessa fitoquímica clássica, mas a gente não teve como, porque a gente precisava desses flavonoides majoritários, então, em quantidade, para fazer justamente os ensaios de controle de qualidade, avaliar o teor nos extratos, né? Alguns desses compostos não são disponíveis comercialmente, outros o valor é muito caro, né? O valor do padrão acaba sendo 1 miligrama, um valor muito alto. Então, em função disso, a gente continua isolando os metabólicos que se tornam o nosso padrão. Então, essa aluna, a Júlia, teve a oportunidade de fazer estágio na França com o professor Rafael Brunier, e lá ela teve um sucesso trabalhando com cromatografia em partição centrífuga. Ela conseguiu isolar em poucas horas de trabalho, né, uma boa quantidade desses flavonoides que aqui a gente não consegue.
Então, ela trabalhava aqui meses para conseguir nem a metade do que ela conseguiu lá, quantidades muito pequenas, a gente não conseguia identificar essas substâncias, né? Então, ela conseguiu isolar várias outras substâncias, aqui são só da calanchoe-pinata, mas eu queria mostrar para vocês que isso foi possível com essa técnica, e aqui depois ela já conseguiu quantificar esses principais metabólitos também presentes na calanchoe-pinata, tá? Um pouquinho aqui que sumiu, vocês estão vendo? Deu. Bom, outro trabalho, eu queria só mostrar um resultado também, que foi do mestrado da aluna Edilane. A Edilane é nutricionista, que fez mestrado comigo, orientado pela professora Gerlane, a gente já faz doutorado, então ela continua trabalhando com essa planta, e nesse trabalho dela, a gente seguiu para outro caminho, já não de inflamação, né? A gente foi para a parte de tentar comprovar aquele uso popular que as pessoas mencionam, o uso para tratar problemas gástricos, né, gastrite, úlcera. Então, o foco do trabalho dela foi esse durante o mestrado. E, nesse caso, a gente trabalhou com extrato aquoso, tentando reproduzir a forma como a população faz, né? Então, nesse trabalho dela, teve a colaboração e continua tendo, né, super importante, da professora Gerlane, que é a farmacologista do trabalho, que trabalha com esses modelos, né? Edilane trabalha já com esses modelos também, e o professor Leandro, que tem nos ajudado muito também. Então, aqui a gente consegue ver, nessa parte na linha superior, os animais saudáveis, né, a avaliação se teve ou não lesão gástrica. Aqui a gente tem o grupo controle e o grupo tratado com ranitidina. Isso dos dois lados é a mesma coisa. Nessa linha a gente tem os animais que receberam o tratamento com calanchoe brasiliensis, e na linha inferior que receberam tratamento com calanchoe-pinata. Então, em relação a esse índice de ulceração, a gente consegue ver, só macroscopicamente aqui olhando, né, a gente consegue ver que a calanchoe-pinata, ambas as espécies tiveram resultado extremamente importante, mas principalmente a calanchoe-pinata um resultado muito positivo na redução dessas lesões, né? Então, nesse trabalho dela, ela conseguiu investigar o mecanismo de ação, né, no trabalho completo tem todos os testes que foram realizados e mostraram um resultado extremamente positivo, em alguns momentos até mais vantajoso que o uso da ranitidina. Bom, a Edilane, ela continua fazendo doutorado agora, né, então esses modelos são crônicos, os animais receberam pré-tratamento. Então, agora no doutorado dela, ela está trabalhando com modelos crônicos, porque a gente precisa avaliar se no pós-tratamento, fazendo esses tratamentos continuados, se o animal vai ter os animais vão ter essa resposta, tá? Aqui um outro trabalho também, da mesma aluna Edilane, também do mestrado dela, a gente também avaliou a parte de cicatrização, porque é outro relato popular, né, que as pessoas colocam a própria folha, como eu já disse anteriormente. Então, nesse trabalho aqui, também a gente fez no extrato aquoso. Aqui a gente teve a parceria do professor Arnóbio, né, da UFRN também, que é da tecnologia farmacêutica, de várias outras pessoas, né, mas a Jacíntia, que é aluna do laboratório deles, o Tec Biofar, professor Matheus também, que é nosso colaborador, e aqui foi desenvolvida uma formulação de um gel, né, incorporado esse extrato aquoso dessa planta, e aí foi avaliado a atividade anti-inflamatória local com a aplicação desse gel, tá? Então, aqui a gente tem alguns resultados no modelo de edema de orelha induzido pelo óleo de próton, e na direita o edema de pata induzido por carragenina, né? Então, a gente consegue ver aqui nos resultados, né, que os grupos, principalmente as maiores concentrações, no caso, calanchoe-pinata com 5%, que foi incorporado nesse gel, e o mesmo para calanchoe brasiliensis foram os melhores resultados, né? E nesse outro modelo aqui, a gente teve um resultado, principalmente da calanchoe brasiliensis, que foi o resultado semelhante ao controle, que era a dexametasona. Isso foi modelo de atividade anti-inflamatória local, com um único tratamento. Então, agora no doutorado, a Edilane está trabalhando com modelo de cicatrização, com tratamento, né, durante um período, para comprovar esse efeito cicatrizante, porque aqui foi um único tratamento, tá? Então, no doutorado, em todos os projetos, a gente está dando continuidade para investigar esses mecanismos, né, para ver em modelos crônicos, porque modelo tudo, às vezes, a gente só tem uma evidência pequena ainda, então a proposta desses trabalhos são essas, tá?
e aqui a gente conseguiu fazer um pedido de depósito de patente em relação a esses resultados, né? Então, em relação a Kalanchoe, eu dei uma pincelada, assim, em relação a alguns trabalhos. Queria dizer que a gente tem trabalhos também com doença inflamatória intestinal, que eles não foram publicados ainda, mas já tem trabalho submetido, que é do doutorado do aluno Anderson, junto com a professora Gerlane também. Então, está tendo um efeito muito interessante também para tratar a doença inflamatória intestinal, tanto em 2 modelos diferentes, né? E a gente acredita que os flavonoides estejam bastante envolvidos nesse resultado, porque os fenólicos, de modo geral, eles têm essa resposta anti-inflamatória em doenças inflamatórias intestinais. Bom, em relação à passiflora, eu vou correr um pouquinho aqui por causa do tempo, né? Já falei demais. Porque trabalhar com maracujá. Então, eu trabalho com maracujá desde quando eu era aluna da Universidade Federal de Santa Catarina, há muitos anos já, desde a iniciação científica, do mestrado, doutorado, sempre com maracujá, então eu tenho uma paixão muito grande por maracujá, e a gente continua trabalhando aqui. Então, por que trabalhar se a gente já tem fitoterápicos com maracujá, né? A gente trabalha com a espécie Passiflora edulis, flavicarpa, que é o maracujá amarelo, todo mundo conhece maracujá fazer suco, né, o azedo, tá? Mas aí a gente tem um problema, que os fitoterápicos que a gente tem registrados hoje, né, na Anvisa, eles foram preparados com Passiflora incarnata, tá? E aí, por que não desenvolver um fitoterápico com uma espécie nativa aqui do Brasil? Então, é por isso que a gente continua trabalhando com essa espécie. Ela também faz parte da RNSUS. O Brasil é o maior produtor, então a gente tem muito cultivo de maracujá, né, no Brasil, e tudo isso justifica esses estudos, tá? Esses dados aqui são de 2016, mas só para vocês verem, né, em relação aos top 10 aqui dos fitoterápicos do Brasil, naquele ano, a gente vê que 3 deles são medicamentos fitoterápicos, são fitoterápicos, né, que contêm extrato de Passiflora incarnata. Então, eles são muito utilizados, né, a gente sabe os motivos do porquê que esses fitoterápicos ansiolíticos são muito usados nos dias de hoje, né, calmantes, mas a gente pode ver que nenhum deles, então, é com espécie nativa. Em relação, então, à passiflora, nós temos hoje 2 vertentes no laboratório. Nós trabalhamos tanto com o pericarpo, que é a casca, o resíduo industrial, quanto com as folhas. Com o pericarpo, a gente trabalha com a avaliação da atividade antidiabética e antihipertensiva, e com as folhas, com a parte do sistema nervoso central, e sempre fazendo a toxicidade, né, como ao paralelo. Bom, em relação ao pericarpo, então, esse trabalho foi do doutorado da minha aluna, da Bárbara, que já é praticamente doutora, ela só não defendeu ainda por causa da situação, mas ela já concluiu o seu trabalho, né? Então, com o trabalho dela, a gente resolveu trabalhar com 2 tipos de extratos, aquoso e hidroetanólico, e avaliar em estudos não clínicos, né, essas atividades que eu acabei de mencionar. No trabalho dela, a gente conseguiu chegar no estudo clínico que não estava previsto, mas teve um edital do Ministério da Saúde em 2017, e nós apresentamos todos os resultados que ela conseguiu durante o doutorado até aquele momento, e com esses resultados que ela apresentou, o Ministério autorizou a realização do estudo clínico, e esse estudo clínico está em andamento. A gente começou o primeiro estudo com pacientes hipertensos, e depois vai ser o estudo com pacientes diabéticos. Então, uma equipe muito grande, um desafio muito grande, porque nós não temos essa formação clínica. Então, tem médicos, né, trabalhando junto, tem o professor Antônio, que é um médico também do nosso departamento, que é um professor visitante, que é bioestatístico, que nos ajuda muito para conseguir fazer esse trabalho. Só queria destacar aqui as alunas de iniciação científica, Manuela, Laís, Ana Júlia, que ajudaram muito, né, nesse trabalho, e a professora Adriana, que trabalha com diabetes, professores aqui da UFRN, professor Isaac da Paraíba, que foi responsável. Então, minha aluna foi para lá, fez um estágio com ele, fez todos os ensaios para avaliar a atividade antihipertensiva, tá? Esses resultados de maracujá, eles foram submetidos, o artigo não foram publicados ainda, eu vou mostrar só um resultado aqui, que é do modelo agudo, né, induzido por streptozotocina, o modelo de diabetes. Então, a gente consegue ver em cima o resultado do extrato aquoso e abaixo do hidroetanólico. Então, a gente vê aqui, ó, os animais aqui que receberam insulina, em vermelho, né, em azul o controle, e aqui os animais que receberam em verde o extrato aquoso, e em roxo o extrato aquoso na dose de 600 miligramas por quilo, verde 400 miligramas por quilo.
E aqui embaixo a gente tem o extrato hidroetanólico, 400 e 600 miligramas por quilo, tá? Esse laranja foi os animais que receberam metformina, aí com insulina. E o resultado que a gente teve, eu só esqueci de dizer, aqui são os animais que receberam o extrato e insulina, tá? Então, a gente teve um resultado extremamente importante, a gente pode observar aqui quando esses animais receberam o extrato do pericarpo nesse modelo de diabetes, né? E a minha aluna estava desconfiada que eles estavam tendo uma resposta em relação a animais resistentes à insulina. É por isso que fez esse grupo a mais aqui com metformina e esse resultado foi confirmado, né? Então, são resultados muito interessantes. A gente tem aqui o perfil fitoquímico do extrato aquoso e aí abaixo do extrato hidroetanólico. No extrato aquoso, a gente tem flavonoides, os flavonoides de passiflora, né? Que já são bem relatados, orientina, vitexina, isovitexina, chaptosídeo, vicenina, que foram identificados nesse extrato aqui, né, do pericarpo, mas a gente tem pectina também nessa casca, né, uma colaboradora avaliou o teor, deu 34%, não foi avaliado e não foi detectado, no extrato hidroetanólico. Aqui a gente detectou só os mesmos flavonoides fenólicos, né, só que em teores diferentes, tá? Então, esse resultado aqui, a gente espera ter o artigo em breve, e aqui é um modelo já crônico, né? Então, esses animais, eles foram tratados durante 60 dias, tá? E a cada 15 dias tiveram avaliação da glicemia capilar. Então, a gente consegue ver, da glicose capilar, a gente consegue ver aqui no meio os animais diabéticos que não foram tratados, e aqui embaixo, uma única dose do extrato aquoso e uma única dose do extrato hidroetanólico, e a gente consegue ver como teve uma resposta extremamente positiva com o decorrer dos dias aqui em relação aos níveis de glicose. Então, esse extrato realmente mostra um resultado bastante positivo. Por que eu esqueci de dizer um dos motivos também do porquê trabalhar com esse pericarpo? Porque a gente tem hoje muitos produtos comercializados no mercado com a farinha da casca, né? Por causa de alguns estudos que foram publicados muitos anos atrás, mas esses produtos não são padronizados, ele é o pó da farinha, então nossa ideia era desenvolver um produto, um extrato a partir dessa farinha da casca, tá? Então foi isso que nós fizemos no doutorado dessa aluna. E aí, em relação à parte do sistema nervoso central, nós trabalhamos, esses 2 primeiros trabalhos foram orientados pela professora Elaine Gavioli, né, eu fui colaboradora aqui, e nós trabalhamos tanto com maracujá amarelo quanto com roxo, mas vocês podem ver que nesses estudos, né, para atividade ansiolítica e antidepressiva, as doses eram muito altas do maracujá amarelo, que é uma dose muito alta. E aí a gente começou, no doutorado de outra aluna, a pensar no desenvolvimento de extratos ricos em flavonoides, né, que é o doutorado da Jovelina Samara. Teve a colaboração do professor Luiz, do Leandro também, da professora Elaine, que trabalha na farmacologia com esses modelos de atividade depressiva, ansiolítica. Então, no trabalho da Samara, a gente desenvolveu um extrato, né, avaliando diferentes condições para conseguir um extrato rico em flavonoides. E foi o que ela conseguiu, avaliando várias condições, ela chegou num extrato preparado por turbólise, em etanol 60% por 5 minutos. E esse extrato foi o que apresentou o maior teor de flavonoides, foi o que teve maior rendimento também, né? E a partir dele, a gente conseguiu, então, comparando com outros estudos da literatura, o teor, por exemplo, de isorientina, que está aqui, foi muito maior comparando com outros relatos já da literatura. Isso aqui para as folhas, né? E aí ela foi, então, fazer os testes com a professora Elaine na farmacologia, né, em modelo de pressão, modelo agudo, né, e a gente conseguiu ver, aqui a gente tem o resultado, ó, a gente tem dos animais que receberam que não foram tratados, e aqui a gente teve nesse 49,2 o extrato, que teve a melhor resposta de 100 miligramas, e aqui a isorentina, que inibiu 75,4% no modelo de nado forçado, a resposta dessa isorentina isolada, e aqui desse extrato rico em flavonoides. Então, a gente teve um resultado bem interessante nesse modelo agudo, quando comparado à nortriptilina, né? E aqui foi o ensaio no modelo de campo aberto, mostrando que o extrato não alterou a mobilidade dos animais.
E essa mesma aluna, então, no doutorado dela, a gente resolveu também trabalhar com nanotecnologia. Então, o professor Arnaldo, da tecnologia farmacêutica, a Elaine, também, aluno do doutorado dele, ajudaram muito na realização desse trabalho. Minha aluna foi com eles, né, para fazer essa parte de tentar desenvolver um sistema para incorporar, então, encapsular, né, esse extrato enriquecido em flavonoides, tá? E ela conseguiu um resultado muito bom em relação a esse sistema desenvolvido. Ela fez toda a caracterização que tem que ser feita, que está nesse artigo que foi publicado recentemente, avaliou a toxicidade, né, desse sistema desenvolvido também. Teve a encapsulação de 100%, que foi avaliado pelo teor de disorientina, que é um dos marcadores da espécie, né? E aí foi também avaliar, comparar o extrato livre com o extrato desse sistema nanoparticulado no modelo de atividade antidepressiva, de nado forçado. Então, aqui a gente tem o resultado dos animais que foram tratados com o sistema. Aqui nós temos o extrato livre. Aqui nós temos o extrato que foi, o extrato que está encapsulado, né, no sistema. Aqui nós temos o sistema com o extrato, e aqui seria só o sistema sem o extrato, né, só as nanopartículas sem o extrato. Então, a gente consegue visualizar que teve um resultado extremamente interessante aqui, e foi na dose de 5 miligramas por quilo, né. Então, anteriormente, a gente tinha resultado com 100 miligramas no extrato livre, e aqui a gente teve o mesmo resultado com 5 miligramas, tá? Então, melhorou bastante a eficiência da resposta antidepressiva, tá certo? E o mesmo também, a gente não teve alteração em relação à atividade locomotora dos animais. E por último, então, a Comifora lactofolios é um trabalho que começou com esse meu aluno, o Renato. O Renato é químico, ele fez mestrado comigo, hoje está fazendo doutorado. E essa proposta dessa planta, ela começou porque eu em contato com um professor de Pernambuco que disse que a imburana, né, ela é muito usada, e tem relatos, tem estudos de etnobotânica que registram o uso dessa espécie, né, principalmente, aqui eu tenho um resuminho de alguns usos da casca e da folha dessa espécie. Ela é uma espécie que tem pouquíssimos estudos químicos e farmacológicos publicados, alguns grupos já estão trabalhando, eu sei que tem grupos da Pernambuco que também estão trabalhando com essa planta, mas aí a gente começou os trabalhos com ela e agora continua da mesma forma, né? A gente foi afunilando os resultados no doutorado desse aluno. Então, aqui a gente tem o perfil do extrato, a gente trabalhou no mestrado dele com folhas e com o extrato das cascas, tá? Extratos hidroetanólicos, a gente optou por trabalhar, porque foi o extrato que teve um melhor perfil, a primeira análise que a gente fez por cromatografia em camada delgada. Então, esse aluno, ele foi fazer um estágio também lá na Unesp de Araraquara, o professor Vilegas, a Ana Carolina Zanata ajudou, participou também, e ele conseguiu identificar vários flavonoides, né, tem outros flavonoides ainda, mas aqui tem relatados alguns, que são os mesmos dos flavonoides passiflora, e que foram detectados no extrato das folhas. E nas cascas, a gente já tem um outro perfil, aqui foram detectados procianidinas, né, nesse extrato. Então, é um perfil diferente das cascas e das folhas, tá? E a resposta farmacológica também é diferente. Então, a gente resolveu, no trabalho de mestrado dele, a gente testou tanto a atividade anti-inflamatória quanto a atividade antifúngica, né? Eu vou mostrar só o resultado da atividade antifúngica, que foi muito interessante. Nós resolvemos estudar aqui em função do relato popular, né? O relato popular que é bastante usado, inclusive para problemas ginecológicos, as mulheres usam, né? Então, a gente optou por fazer esse teste. Aqui nós temos o resultado das folhas, aqui nós temos da fração butanólica das folhas, e aqui desse lado das cascas, para extrato, fração butanólica e da procianidina do tipo B isolada. Então, foram avaliadas várias cepas clínicas de referência de espécies de cândida e também do tricosporum, acho que não sei se está aparecendo aqui embaixo, só uma espécie diferente aqui de fungo. Foi em colaboração com o professor Guilherme Chaves, da UFRN, com a Luanda, meu aluno, então, também passou um tempo lá fazendo esses ensaios, e a gente consegue ver que, em relação à atividade antifúngica, a casca teve um resultado extremamente importante da inibição, teve a resposta fungistática aqui com concentrações baixas, né? E essa resposta melhor ainda para a fração butanólica, que é rica em taninos, essa fração butanólica,
e aqui o tanino isolado com concentrações menores ainda, a gente teve um resultado extremamente significativo. Então, agora esse aluno está fazendo doutorado e também agora a ideia é trabalhar com modelos em vivo. Então, ele vai fazer um estágio também fora agora para conseguir avaliar se vai reproduzir esse resultado obtido in vitro em modelo não clínico. Ele vai para São Paulo fazer um estágio, tá? Eu queria só destacar que também esse aluno teve a oportunidade de fazer um estágio na França com o professor Rafael Brunier durante o mestrado, e ele também usou a técnica de CPC para isolamento, né, e ele teve um resultado também muito bom. Ele usou 89 miligramas dessa procenidina dimérica do tipo B, em cerca de 8 horas de análise, com 6 gramas da fração butanólica, tá? E só para vocês terem uma ideia, o padrão é 1 miligrama, é esse valor que está aqui, mais de R$3.000. Então, a gente também, ele precisou isolar, porque ela se tornou aqui o nosso padrão, né, para avaliar o teor e fazer a parte do controle de qualidade, então, desses extratos que também foram quantificados para a gente associar ao efeito farmacológico. Então, em relação às plantas, eu dei uma pincelada, já me estendi demais aqui o tempo, mas eu queria fazer uma consideração final, assim, para fazer um fechamento, né, e eu coloquei essa foto porque eu mostrei alguns resultados desses 10 anos que eu estou aqui, dizer para vocês, assim, que não é nada fácil, né, os artigos ali, a gente tem resultados muito bonitos, estão publicados, eu sou muito orgulhosa dos trabalhos que são gerados, mas eu só queria deixar claro que não é nada fácil, né, porque quem vê os trabalhos, nós às vezes não tem ideia da dificuldade que foi para desenvolver esses trabalhos. E eu até estava conversando com o Douglas antes do início da conferência e disse para ele que eu não tenho nenhum equipamento analítico no laboratório, tá? Então, a gente tem um laboratório, uma estrutura física boa, mas a gente tem estrutura básica para fazer fitoquímica. Então, tudo que eu mostrei, tudo que está no artigo, quem tiver curiosidade para ler os nossos trabalhos, os alunos conseguiram fazendo estágios em vários locais. Então, eles vão para São Paulo, eles vão para Paraíba, eles vão para fora do país, né? E os meus alunos sempre estão dispostos a sair. E aí eles conseguem, né? E tudo que está nos trabalhos, eles fazem realmente, tanto a parte farmacológica quanto a parte química. Mas eles conseguem realmente porque eles circulam muito. Eles andam pela UFRN inteira, por vários laboratórios, então eles conseguem, a gente consegue fechar esses trabalhos com muita dificuldade, não é fácil. Só queria dizer isso, dizer que a gente conseguiu esses primeiros trabalhos e agora nessa segunda, esses alunos de doutorado, né, eles estão continuando e a gente está tentando cada vez mais tentar aprofundar, não começar com plantas novas, mas tentar estudar sempre essas plantas, as mesmas que nós estamos estudando, mas para conseguir chegar mais perto, quem sabe, de um produto, tá? Sempre pensando na avaliação da eficácia, segurança e qualidade. E aí eu queria deixar aqui algumas sugestões para vocês, né, para quem está começando projetos. Eu não sei se tem muita gente aí, alunos que estão começando, mas é muito importante sempre esgotar a leitura sobre aquilo que você está estudando, né? Eu sempre falo para os meus alunos que tem que ler tudo que tem na literatura sobre aquela planta que você está trabalhando. Você tem que esgotar para conseguir identificar os problemas da pesquisa, né? E aí, a partir daí, traçar os seus projetos. Oi, estou concluindo. E conseguir traçar os seus projetos. A gente tem que sempre pensar em planejar um projeto, acho que não só para o meio científico, né, mas a gente tem que pensar em algo para a sociedade, que às vezes a gente planeja coisas muito mirabolantes, mas talvez aquilo lá não vai ser aproveitado pela sociedade. Então, a gente precisa pensar muito quando a gente está fazendo um projeto, né, e a gente, lendo tudo que tem na literatura, a gente consegue identificar o que a gente precisa estudar, tentar sempre seguir a legislação vigente para ter validade os nossos estudos e ir preenchendo, né, esses buracos aqui do quebra-cabeça para conseguir, então, ter mais resultados, evidências, né, em relação àquilo que a gente está trabalhando, tá? Então, eu queria agradecer todas as universidades aqui que participaram da realização desses trabalhos, dos programas de pós-graduação ao qual eu faço parte, ao UFRN, que eu tenho que agradecer muito, agradecer à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, que nos ajuda muito, tá? O suporte financeiro, CNPq, a UFRN, Ministério da Saúde, CAPES e também o INCT Bionat, que faço parte, que também nos ajuda muito, alguns desses projetos fazem parte de lá.
Aqui tem parte do grupo, não tem todos os alunos, né? O grupo de pesquisa em produtos naturais bioativas, aqui são os alunos coordenados, que eu oriento, mas tem outros aqui que faltaram no dia. Mas eu quero dizer que ainda tem a parte do grupo dos alcaloides, a gente fala que esses aqui são os flavonoides, e tem os alcaloides, que são os alunos orientados pela professora Raquel Giordani, que também fazem parte desse grupo de pesquisa. E quero mostrar, então, que esse grupo, para quem não sabe, fica aqui em Natal, aqui nessa pontinha, né, que é uma cidade linda, quem não conhece, né, está convidado a conhecer aqui a cidade de Natal. Então, era isso, gente, muito obrigada a todos.